Olá pessoal, voltamos ao nosso podcast aqui na TV Litoral Camaragibe. O nosso podcast. Vamos lá. Nessa segunda parte iremos agora dar início à biografia de duas figuras importantes do nosso cenário político brasileiro, ou seja, nosso cenário atual. Primeiro, a biografia de Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido mais como Lula. Vamos lá, Eduardo, o que você tem a dizer do nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva? O nosso amigo atual presidente e também ex-presidente, ele começou lá em Campinas, vamos dizer assim, a atividade política dele, né? Começou em Campinas, lá no sindicato dos metalúrgicos, e foi crescendo e ganhando influência, né, sobre a esquerda. Ainda com um pensamento mais, vamos dizer assim, mais revolucionário à moda antiga. Inclusive, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, ele cresceu ainda voltado sobre o marxismo mais clássico, tal, mais revolucionário, mais clássico, né? À luz do Karl Marx mesmo. E ele foi ganhando terreno, ganhando território, até que ganhou ali o estado de São Paulo e começou a cair nas graças da esquerda nacional, virando amigo do nosso também presidente Fernando Henrique Cardoso, um amigo, confidente, e subindo cada vez mais e tendo mais influência sobre a esquerda, até o ponto que até o nosso antigo presidente FHC, também confiou a presidência ao nosso atual presidente. Inclusive, ele falou, há tempos atrás, ele disse que era necessário, o Fernando Henrique Cardoso disse que era necessário que o PT subisse ao poder, que ele era um partido popular e que era necessário subir ao poder. Ora, dito isso da biografia do grande ícone da esquerda, eu deixaria claro duas coisas aqui. Eleições, vamos dizer assim, ganhar eleições, e o poder. Eu realmente não vejo eleições, ou ganhar eleições, e poder a mesma coisa. Eles podem sim andar juntos. Na verdade, os políticos querem que isso andem junto. Todo mundo que ganha alguma eleição quer que isso ande junto. Mas poder, ele é a possibilidade, é a capacidade que você tem de outras pessoas te obedecerem. Quanto mais pessoas te obedecerem, quanto mais pessoas seguirem as suas ordens, forem fiéis ao que você fala, mais poder você tem. E, em contrapartida, você ganhar uma eleição só mostra o seguinte, que entre uma camada de pessoas, um grupo de pessoas, você é popular, você cai nas graças, está no agrado de determinado grupo. Ora, hoje há um movimento que não é da direita, há um outro movimento que eles têm o poder no Brasil, que o que eles falam é lei, o pensamento deles é aplicável. Um fato palpável sobre isso, por exemplo, que eu sempre cito, a população brasileira decidiu que quer andar armado. A população brasileira disse, a gente quer andar armado por aí. E esse movimento em específico, ele disse não. A população brasileira, mesmo a população brasileira em massa querendo, ele disse não. Nós temos o poder aqui e nós não deixaremos que vocês andem como vocês querem. Nós somos desarmamentistas, nós não queremos vocês armados e vocês andarão desarmados. E houve, inclusive, no ano que houve essa eleição lá do armamento e desarmamento, houve uma recolhição, eles recolheram em massa as armas das pessoas. Isso. Mostrando o seguinte, que mesmo, vamos dizer assim, algum conservador, seja lá o que for, se ele chegasse ao poder, mas as instituições todas estão sob poder de uma outra ideia. Então, a capacidade de mandar e que tenham pessoas para obedecer está centrado em um movimento específico. E isso não quer dizer que quem vai ser eleito necessariamente tenha esse poder. Isso. Eduardo,
Eu gostaria de fazer uma breve pergunta a respeito do marxismo. Quais são as fontes e a base que a esquerda adota no marxismo? Olha, existe o marxismo clássico, que foi escrito pelo Marx e tem, vamos dizer assim, a sua base central em Stalin, Lenin, Trotsky. E existe também inúmeras outras vertentes de esquerdismo. Por exemplo, hoje o marxismo, um dos marxismos mais fortes é o ecossocialismo, que é o socialismo agora sob os ecossistemas e tal. Sobre esse veganismo e tal. Isso é um movimento de esquerda. Existem alguns outros, por exemplo, existe o da Escola de Frankfurt, que ele é muito popular e muito forte aqui no Brasil. Que a Escola de Frankfurt, ela basicamente produziu uma das grandes ideias, é o seguinte, que o agente da revolução mudou. Antes, no marxismo tradicional, o agente da revolução seria os trabalhadores. Hoje, baseado nas ideias dessa escola de Frankfurt, foram alguns pensadores que eram de Frankfurt e se mudaram por causa da perseguição, se mudaram para os Estados Unidos. Eles pensaram o seguinte, o agente da revolução não será mais os trabalhadores. Quem vai trazer a igualdade para o mundo e quem vai trazer a revolução socialista agora é o chamado lumpenproletariado. O que seria esse lumpenproletariado? Seriam os criminosos, em suas mais variadas vertentes. Então, sintetizando tudo para responder a sua pergunta, Matheus, existem muitos marxismos, muitos. Isso. E um deles que está muito forte é esse ecossocialismo. E no Brasil, as ideias da Escola de Frankfurt são muito fortes. Imagina. Veja bem, falando a respeito da biografia do atual presidente Lula e seu partido, vemos um certo domínio deles desde o começo do século XXI, correto? Sim. E vemos que é a terceira vez que o presidente atual sobe ao poder, ou seja, a esquerda por completo. É eleito, né? Porque eleito, se for olhar isso. o poder, a esquerda está, o quê? Há 40 anos? Há 40 anos, isso aí desde da vinda após período militar, né? Veja bem, também aqui gostaria de fazer algumas perguntas ao meu amigo Propício, o que ele tem a dizer sobre a esquerda. Então, vamos lá, Eduardo. Certo. Um dos meios em que a esquerda hoje adota no meio da sociedade, fora a questão cultural marxista. Qual é o outro ponto que você consegue trazer para nós aqui nessa noite? Olha, ainda da década de 60 para cá, o marxismo, o pessoal marxismo, o pessoal comunista, ele está saindo da pauta econômica. Eles não mais estão dentro da pauta econômica. Eles literalmente querem a parte cultural. Porque eles perceberam o seguinte: o Marx tem uma ideia que é a mais-valia, que é o seguinte: do tanto que você trabalhou, aquilo é o que vale o produto. Mas olha, eu posso passar o dia todo, sei lá, cortando uma madeira, tentando fazer alguma coisa, e as pessoas ao meu redor olhar para mim e dizer assim: não, isso aí não vale nem R$5. O que vale no mercado é suprir a necessidade do outro, seja com produtos ou serviços. Se você supriu a necessidade do outro, então aquilo tem um certo valor. Por exemplo, se eu estou com sede, se eu estou com muita sede, eu posso, e dependendo do lugar, eu posso ter produzir, botar água numa garrafa, seja lá onde for, e vender X. Dependendo da necessidade que alguém tem naquele lugar, o preço pode aumentar ou diminuir. Tá? Quando os marxistas perceberam que essa ideia da mais-valia não funcionava e trazia miséria, como trouxe miséria, aonde ele chegou, ele trouxe miséria. Isso. Então eles migraram, eles saíram do campo econômico, eles viram, no campo econômico nós não temos sucesso.
e foram para o campo cultural. E uma vez você dominando a cultura, você chega ao poder e você pode controlar e você pode mandar no mercado. Você pode dizer a parte econômica. Então, assim, fora da cultura, os socialistas hoje, eles não estão mais empreendendo. Eles focam na cultura, eles focam na ideia do ser, eles focam na educação. Isso, obrigado, Eduardo, pelas perguntas, tirar a dúvida aí dos nossos amigos ouvintes e que nos acompanha nessa noite. Veja bem. Ou dia, ou manhã, ou isso, o que você estiver realmente, aí acompanhando. Isso. Veja bem, também não poderíamos deixar aqui de falar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Qual é a diferença entre Lula e Jair Messias Bolsonaro? Olha, são muitas, mas tirando um pouquinho o campo jurídico, eu não quero falar muito sobre isso, tirando o campo jurídico, existem dois movimentos por trás de cada ícone. O movimento atrás do nosso presidente Luiz Inácio, ele é um movimento comunista, é um movimento socialista, e o movimento, vamos dizer assim, por trás do senhor Jair Messias Bolsonaro, seria um movimento conservador, um movimento mais de cristão, de pessoas de valores. E esse movimento que acompanha Jair Messias Bolsonaro, esses conservadores, eles são a maior parte da população brasileira. O Brasil é um país cristão. O Brasil, em sua massa, ele é um país que, vamos dizer assim, a massa da população, a grande parte da população, ela é dividida entre protestantes e católicos. A maior parte é conservador. E Jair Messias Bolsonaro veio, ou está por trás, e ele encabeça o movimento, esse movimento conservador. Esse movimento, vamos dizer assim, mais voltado às virtudes, voltado ao cristianismo, voltado à parte que ele mesmo fala, cultural, da família tradicional. Então, a diferença basicamente é essa, porque ideologicamente, um está ao lado mais à esquerda e o outro está ao lado mais à direita. Jair Messias Bolsonaro está com o movimento conservador. E, inclusive foi uma das coisas que elevou ele. Porque Jair Messias Bolsonaro, ele foi vereador e ele era deputado. E ele nunca, assim, foi tão relevante na Câmara e tal. Até o momento que ele fez uma defesa com uma senhora lá, deputada, senhora Maria do Rosário. Maria do Rosário. Era o nome dessa figura. E ele teve um embate com essa política. E nesse embate, a partir do ponto de vista que ele abordou, um ponto de vista conservador, cristão, a população se identificou, a maior parte da população se identificou. E ele percebeu o seguinte, ele viu que nas ruas o movimento era tão forte, esse movimento, inclusive as pessoas pedindo para ele sair presidente, que ele olhou, viu a população, viu esse movimento todo e disse assim, não, tudo bem, eu vou fazer o que, acompanhar esse movimento aí. E a partir do movimento na rua, a partir desse movimento mais popular mesmo, ele se indicou a presidente. Isso. E contando, pedindo licença aqui, não interrompendo, mas contando que ele fez a campanha dele sem apoio nenhum digamos assim, da grande elite política brasileira. Sim, muitas pessoas falam o seguinte, que o senhor Jair, ele teve o apoio do grande capital, teve apoio de... Mas olha, se você for parar para olhar, ele foi um camarada que ele praticamente não teve dinheiro do partido nenhum. Para eles, os partidos não quiseram ele. Ele foi rejeitado pelo partido que tinha. Ele teve que ressuscitar um partido nanico. Era o PL. PL, isso, Partido Liberal. Ele teve que ressuscitar um partido nanico, um partido que praticamente já estava mais morto que vivo, para então ir. Seria mais fácil ele não ir. Tudo dizia para ele não ir. A única coisa, vamos dizer assim,
que impulsionava ele era só os gritos na rua, era só a população. Como se fosse um pedido de socorro da população para se libertar da barbárie da esquerda. Sim, Seria sim, isso? Sim, assim, olha, uma das coisas que marcam, vamos dizer assim, a democracia é a possibilidade de rotatória de poder. Uma hora alguém pode estar governando, você pode estar governando, uma hora eu posso estar governando, outra hora o tio propício pode estar governando. Assim, na teoria, uma das maiores marcas da democracia, vamos dizer assim, é o voto popular, qualquer um pode votar, e essa rotatória de poder. Então, assim, eu acredito que quando ele viu a indignação da população e quando ele viu tanto tempo assim de poder de uma pessoa só, do nosso presidente Lula, ele se incomodou. Ele disse, bom, talvez eu tenha chance aqui, se a população quer, eu vou testar. Se a população quer e se eu votar, possa ser que eu ganhe. E como aconteceu lá em 2018, ele pleiteou e ganhou. Isso. Então isso aqui fica marcado, esse momento, sobre quem é Jair Messias Bolsonaro e quem é Luiz Inácio Lula da Silva, trazendo aqui alguns pontos sobre sua biografia e passagem pela República Brasileira. Então é isso, chegamos ao fim desse podcast. Quero agradecer a presença aqui do nosso amigo Eduardo. Muito obrigado. Do nosso amigo Propício, que hoje não quis falar muito, mas da próxima terá oportunidade. Agradeço a todos os ouvintes, telespectadores e até breve, até a próxima, né? E que Eduardo seja mais presente aqui conosco, né? Agradeço também ao nosso amigo Daniel, que foi o homem responsável, cabeça, por fazer essa, digamos que, essa maravilha, porque isso ter vida, né? Isso ter vida, isso, porque a nossa cidade, o nosso país precisa de rede como essa, de confiança, que fale a verdade. Então é isso. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.